E para entender o impacto da inflação e o que isso representa para quem ganha salário mínimo, nós vamos conversar com o economista André Brás, que é do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. André, bem-vindo à CNN, obrigado pela entrevista. Antes de mais nada, recentemente o Banco Central atualizou, o governo atualizou a taxa de inflação prevista para esse ano aqui, né, em torno de 8%. A previsão para o ano que vem também, pelo menos por enquanto, está fora da meta estabelecida como teto pelo Banco Central. De quanto, mais ou menos, tinha de ser o reajuste do salário mínimo para que, além da recomposição da inflação, ele oferecesse, por menor que fosse, um aumento na capacidade de compra do brasileiro? Nossa, ele teria que ser um aumento muito grande, muito fora das possibilidades aqui do nosso país. O salário mínimo acaba sendo uma referência, mas nunca foi assim o salário que garante o acesso das famílias mais humildes ao essencial. Então existem contas realizadas por outros institutos de pesquisa que mostram que o acesso a uma cesta mínima, né, de bens e serviços para sustentar uma família de 4 indivíduos supera a casa de R$5.000. Então, o salário mínimo acaba sendo só uma referência. Principalmente nesse momento, quando os alimentos e algumas tarifas públicas importantes, como a energia, que todas as famílias têm que pagar, ficaram muito mais caras. Então, quando a gente analisa a inflação média, ela até se apresenta num número crescente, né, quase 10% para os menos favorecidos. Em algumas cidades do país, essa inflação realmente já é de 2 dígitos. Mas quando a gente analisa a inflação acumulada em alimentação e também na energia elétrica, nós percebemos que os números são muito maiores. A energia esse ano já subiu mais de 20%, né? E ainda temos esse aumento agora da bandeira de escassez, que entrou em vigor em setembro, que vai engordar ainda mais a contribuição da energia para a inflação desse ano. Então, isso de fato diminui muito o poder de compra daqueles que já têm uma cesta de consumo muito pequena. E essa oscilação de poder de compra, André, quando a gente compara com outros períodos nos últimos anos ou nos últimos meses, a gente tem vivido um ápice dessa oscilação de poder de compra, pelo menos neste ano, essa sensação que o brasileiro tem, né, de vai ao supermercado e a sensação de que, puxa vida, ano passado eu comprava um pouquinho a mais, uma sacola a mais, pelo menos, com esse mesmo dinheiro, e agora é uma sacola a menos. Tem havido muita oscilação dessa sensação do poder de compra? Sim, esse é o efeito da inflação. À medida que a inflação se espalha, ela sai de alimentos e energia e vai para outros itens que a gente consome no dia a dia, serviços, por exemplo, ela corrói o seu poder aquisitivo. Então, você leva o mesmo dinheiro, mas você compra cada vez menos, né? Então, essa é a sensação que as famílias têm. Então, qualquer correção salarial agora, que venha pela média, né, ela não vai dar aquela satisfação para a família, ela não vai recompor plenamente seu poder de compra, porque coisas muito importantes para o público de baixa renda subiram muito de preço. Então, essa sensação vai perdurar enquanto a expectativa de inflação estiver muito distante da meta, né? Lembrando que a meta para esse ano era 3,75, e a gente já está falando de uma inflação para 2021 que se aproxima de 9%. Então, num ambiente como esse, famílias que têm uma proteção menor, né, realmente vão sentir muito. Não há o que substituir, há o que cortar. E esses cortes sucessivos na cesta de consumo, enfim, vão vulnerabilizando mais essas famílias. Elas não vão conseguindo ter acesso ao básico, né? E para o ano que vem, a situação tende a ser um pouco melhor, mas ainda assim a inflação vai persistir. E ainda existem muitas incertezas no ar, incertezas com relação ao fim dessa crise hídrica, os efeitos dela na agricultura, ruídos no governo. Então, são várias situações que não colaboram muito para a diminuição da incerteza aqui no Brasil e, por consequência, de um efeito menor na inflação. Lembrando que quem sofre mais o efeito da inflação são sempre os menos favorecidos. André, a Priscila Asbeck quer fazer uma pergunta para você também. Oi, Priscila. Olá. André, obrigada pela entrevista. Eu queria te perguntar sobre essa previsão de reajuste do mínimo, né? Porque neste ano o reajuste do mínimo ele ficou um pouco abaixo do INPC, então ele não chegou a cobrir a inflação. E além disso, queria também perguntar sobre a situação de desemprego, porque a gente fala do mínimo, mas mínimo recebe quem está empregado, né? Quem está desempregado não tem nenhum salário para conseguir
comprar. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação e como esse desemprego ainda alto se relaciona também com essa inflação pressionada. Pois é, o desemprego ele é sintoma de nossa economia, né? Está com muita dificuldade de recuperação e o desemprego é o pior que a população pode sentir, né? Porque a qualquer nível de preços, a família vivendo esse drama do desemprego, ela não tem como comprar. Ela não tem como comprar um produto barato ou um produto caro. E a recomposição da inflação sobre o salário mínimo é necessária para você mitigar um pouco, diminuir os efeitos desses aumentos de preço sobre o consumo das famílias. Se você não recompõe o poder aquisitivo, essa sensação de que eu estou levando cada vez menos para casa, só vai crescer, só vai ampliar. Então, observar indicadores econômicos que refletem melhor como a variação do custo de vida tem afetado os menos favorecidos é importante, exatamente para a gente fazer o equilíbrio correto para que essas famílias não sejam ainda mais penalizadas, né? E a questão do desemprego a gente só vai resolver com a volta do investimento. É necessário estabilizar a nossa economia, controlar a inflação, diminuir os juros, para a gente conseguir criar as condições de um crescimento sustentável, né? Robusto, por longo prazo. Com o juro na altura em que está e para onde ele ainda vai caminhar, que a expectativa é de um juro acima de 8%, né, ao ano, no final desse ano, é muito complicado a gente esperar que haja uma recuperação rápida do mercado de trabalho. André Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia da GV, Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e até uma próxima, hein? Até uma próxima, o prazer foi meu. Muito obrigado.